Sofonias, um nome que ecoa através dos séculos, carregando consigo o peso de uma mensagem que, se olharmos bem, ressoa com o que vivemos hoje. Em um mundo onde a corrupção parece ser a norma, onde juízes criam leis que servem apenas aos seus próprios interesses, e onde os líderes, tanto políticos quanto religiosos, frequentemente se afundam em práticas que vão de encontro à verdadeira essência do que deveriam representar, é impossível não sentir a relevância das palavras desse profeta. Ele nos fala de um tempo de juízo, um tempo de consequências, um tempo em que a ira de Deus se manifestaria contra um povo que se afastou de sua verdade. É como se estivéssemos vivendo em um ciclo interminável. A história se repete, não é mesmo? A idolatria, a violência, a mentira, a soberba, a opressão, tudo isso estava presente naquela época entre o povo que Deus manifestou o juízo, e vemos presente em nosso dia a dia hoje também. Olhamos ao nosso redor e vemos a desumanidade em ação. Vemos pessoas sendo esmagadas sob o peso da indiferença, enquanto aqueles que deveriam zelar pela justiça se aproveitam da situação. Sofonias nos lembra que essa não é uma novidade. Ele já testemunhou isso em sua época. E ele traz uma mensagem clara. O juízo de Deus está a caminho. Deus, em sua justiça perfeita, usaria a Babilônia como um instrumento de correção, um cativeiro que não seria apenas físico, mas também espiritual. O que isso significa para nós hoje? Significa que, assim como o povo de Sofonias, também precisamos estar atentos às consequências de nossos atos. A mensagem de juízo não é apenas uma advertência antiga, é um chamado à reflexão. Será que estamos vivendo de acordo com os princípios que Deus nos deixou? Ou estamos, como o povo daquela época, perdidos em nossas próprias idolatrias? Mas não podemos esquecer do outro lado da moeda. Sofonias não é apenas um porta-voz da ira divina. Ele também traz esperança. Em meio a todo esse caos, ele fala sobre um remanescente fiel. Uma pequena parcela de pessoas que, mesmo diante da corrupção e da desobediência generalizada, decidiu permanecer firme em sua aliança com Deus. Essa é a beleza da mensagem. Mesmo quando tudo parece perdido, Deus sempre tem um grupo de fiéis que o adora em espírito e em verdade. E o que isso nos ensina? Que a fidelidade a Deus não é em vão. Mesmo em tempos de crise, mesmo quando a sociedade parece ter se entregado ao pecado, aqueles que guardam seus mandamentos e vivem segundo a sua vontade são vistos e protegidos. Deus promete preservar aqueles que são fiéis, que não se deixam levar pelas correntes do pecado. É um lembrete poderoso de que, mesmo em meio à tempestade, a luz de Deus brilha sobre os que permanecem em sua verdade. A mensagem de Sofonias também nos dá uma visão do futuro. Ele fala sobre um dia em que as nações se unirão em um só idioma, onde todos louvarão a Deus sem a contaminação da mentira e do pecado. Isso é algo que devemos almejar. Um novo povo, um novo céu e uma nova terra. A esperança que brota no coração de quem lê suas palavras é a certeza de que, apesar das dificuldades atuais, existe um propósito maior. Existe um plano divino que se desenrola diante de nossos olhos e nós somos convidados a fazer parte dele. Portanto, o que devemos fazer diante de tudo isso? A resposta é simples, mas profunda. Guardar a palavra de Deus. Viver de acordo com a nova aliança que temos, seguir seus mandamentos como um reflexo de nossa salvação. Não é uma tarefa fácil, especialmente em um mundo que constantemente nos tenta a desviar do caminho reto. Mas a verdade é que a misericórdia de Deus é tão grande que Ele nos oferece a chance de recomeçar, de nos alinhar novamente com sua vontade. É fundamental, em tempos de iniquidade e desespero, lembrar que Deus nunca nos abandona. Mesmo em sua ira, Ele manifesta amor e compaixão por aqueles que o buscam de todo o coração. Sofonias nos convida a uma reflexão profunda sobre nossas vidas, sobre nossas escolhas, sobre o que realmente valorizamos. Estamos dispostos a ser parte desse remanescente fiel? Estamos prontos para nos afastar das práticas que desagradam a Deus e buscar uma vida que o glorifique? A jornada pode ser desafiadora, mas a promessa de Deus é clara. Ele está conosco. Ele nos chama a permanecer firmes, a não nos deixarmos levar pela maré de corrupção que nos cerca. E, acima de tudo, Ele nos assegura que, embora o juízo venha, a esperança e a misericórdia sempre estarão ao alcance daqueles que o amam e o obedecem. Então,
Que possamos ser como aquele remanescente fiel que, mesmo em tempos difíceis, mantém a fé e a esperança. Que possamos olhar para as palavras de Sofonias não apenas como um eco do passado, mas como um chamado à ação no presente. A nossa natureza pode estar inclinada ao maligno, mas a graça de Deus nos oferece uma nova oportunidade a cada dia. Vamos agarrar essa oportunidade e viver de acordo com a verdade que Ele nos revelou. Afinal, o dia do Senhor está próximo e é nossa responsabilidade estarmos prontos para Ele.